Amém. Bom dia a todos. Irmãos, é muito bom, né, quando a gente esquece o tempo, né, e verdadeiramente nós nos unimos à companhia, à presença de Jesus. Nós dando sequência ao nosso... Obrigado, meu amigo. A esse nosso momento de comunhão, nós hoje vamos falar de um personagem muito importante das Escrituras, e João Batista. E ele é um personagem tão importante que o próprio Jesus falou a respeito dele, que dos nascidos de mulher não havia ninguém maior do que João Batista. Então, para nós termos uma noção do que representou esse homem ministerialmente e também no ministério de Jesus na terra. Então, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, a partir do versículo 13. Lucas capítulo 1, versículo 13. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para vocês, e muitos se alegrarão por causa do seu nascimento. Pois ele será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Irmãos, na última semana, né, a gente ouviu sobre Zacarias e Isabel, que são figuras de extrema importância nesse contexto, para a gente entender um pouco a vida e ministério de João Batista. E eu resolvi começar com esse texto. Nós vamos também utilizar o texto de João para completar a abordagem que nós iremos fazer. E porque primeiro começa-se a história de João Batista com a resposta de oração de Deus ao seu pai Zacarias. O anjo fala para Zacarias assim: Zacarias, a sua oração foi ouvida. Você terá um filho, colocará o nome dele de João. E eu estava estudando sobre isso, e como a Rebeca falou da outra vez, Zacarias, ele estava ali oficiando no templo de acordo com a ordem da época, né? Zacarias era um sacerdote, e a ele foi dado, né, o privilégio de ministrar naquele período. E quando ele entrou para dentro do tabernáculo, do templo, para exercer ali o seu sacerdócio, a sua função ministerial, ele teve a visão de um anjo. E o anjo falou com ele: olha, a sua oração foi ouvida. E essa é uma grande possibilidade, irmãos. Muito provavelmente, Zacarias não estava orando por um filho, embora a esposa dele fosse estéril. Por quê? Isso é uma consideração que vários teólogos adotam. Porque na função de sacerdote, não cabia naquele momento ele estar dentro do templo orando por algo de objeto pessoal. Possivelmente, que era a expectativa da época, Zacarias estava orando pela restauração de Israel. Que essa é uma pergunta que os discípulos vão fazer lá em Atos 1, vocês vão se lembrar, quando eles perguntam para Jesus: olha, Jesus, é agora que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Porque existia uma expectativa da manifestação do Messias, existia uma expectativa de que um reino político fosse devolvido a Israel. O poder, o controle da terra onde eles estavam fosse devolvido, restaurado a Israel politicamente, né? Então existia essa expectativa. E como sacerdote, alguém que está oficiando no templo,
representando ali Deus para o povo, é possível que Zacarias estivesse orando por uma restauração à sua terra, à sua nação. E o anjo responde, até porque tem um ponto final, né? Olha, sua oração foi ouvida, ponto. Você terá um filho. E aqui, talvez seja o que causou a surpresa de Zacarias, a ponto de ele nem mesmo acreditar, né? Ele ficou perguntando, mas eu, minha esposa estéril? Porque o anjo fala, olha, vocês darão à luz a um filho. E este filho será motivo de regozijo para vocês e também para a nação. Porque ele, para voltar, converter o coração do povo. Ele fará retornar o povo a Deus. Então, nesse momento ali, Zacarias ele fica meio que ele fica duvidando, até que ele tem a sua língua travada. Então ele diz, olha, você está aí duvidando? Então, para você não atrapalhar o que Deus vai fazer, você vai ficar em silêncio. Então, muito possivelmente, Zacarias estava orando por algo muito maior. E esse é um ponto importante, irmãos, porque David abriu o culto falando sobre orações específicas, né? Sobre nós direcionarmos um ponto específico de oração, crendo que ele pode responder. Mas também temos que tomar cuidado com nossas expectativas diante daquilo que oramos. Porque a oração de Zacarias pode ter sido respondida de maneira surpreendente. Olha, eu quero que o povo seja restaurado, eu quero que essa nação seja restaurada. Eu sou um sacerdote no meio desse povo. E você terá um filho. E você dará a esse filho um nome que não segue a sua linhagem. É muito importante também a gente atentar porque para o nome de João. Porque Zacarias, que vem de uma linhagem sacerdotal, o anjo dá ordens específicas para qual nome ele colocaria no seu filho. E esse nome não respondia a essa linhagem que Zacarias servia, a qual ele pertencia. Zacarias, que vinha de uma linhagem sacerdotal, e tanto é que mais à frente, nos versículos à frente, o povo se surpreende, mas não tem ninguém na sua parentela com esse nome, por que você vai colocar esse nome? Justamente para que, mais uma vez, a oração respondida de Zacarias fosse para ele um ponto de que, olha, não será por meio do seu padrão, não será por meio da sua forma de cultuar, não será por meio daquilo tudo que você construiu e se acostumou como sacerdote que virá a restauração do seu povo. E nem mesmo da sua linhagem ele fará parte. Porque João Batista, assim que ele nasce, ele é apresentado ao Senhor e no decorrer da sua vida ele vai ministrar no deserto. Ele era um profeta de Deus. Então isso já causava confusão. Olha, ele não vem dessa linhagem, porque Deus, através do Espírito, ele já estava denunciando que não era de acordo com aquele ofício sacerdotal, não era de acordo com um padrão religioso, que uma restauração dos céus viria sobre aquele lugar. Então aí temos uma oração, temos uma resposta e temos expectativas que talvez não tenham sido correspondidas. Amém? E a sequência, além da oração respondida, além do nome de João, a Escritura diz, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Então, o filho que Zacarias recebeu, que não pertencia à linhagem sacerdotal ao qual eles pertenciam, e não pertencer a uma linhagem sacerdotal, sendo filho de um sacerdote, era um motivo de confusão. Então, assim, ele era grande aos olhos de quem? Do Senhor. Porque ele será grande aos olhos do Senhor. Então, nós percebemos que ser grande aos olhos do Senhor não tem a ver com padrões que nós alimentamos expectativas. Não tem a ver com padrões que nós esperamos. Não tem a ver com padrões humanos. Ele será grande aos olhos do Senhor. Por quê? Porque ele será cheio do Espírito, desde o seu nascimento. E fará retornar muitos do povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. João Batista tinha uma função de corrigir a rota.
E aqui isso está completamente alinhado com a seu ofício profético. João Batista, quando fala sobre retornar, converter corações, converter o povo, tem a ver com você corrigir um caminho, uma rota. Ou seja, existia um caminho que aquele povo estava traçando. Existiam expectativas, existia até mesmo um costume. E muitas vezes a religião, ou nossos aspectos religiosos nos levam para esse pragmatismo, né? A gente vive uma vida religiosa e às vezes a gente não consegue ter o discernimento, a capacidade de ver, de fato, o caminho ou para onde nós estamos indo. Por isso que João Batista ele se levanta como aquele que vai corrigir uma rota. E quando ele surge, a primeira coisa que ele vai fazer é ser enviado ao deserto. Porque no deserto é esse lugar de expansão. Não há limites. É esse lugar onde os céus tocam a terra. É esse mover que João Batista vai trazer para o povo da época. Uma correção de rota. Um novo destino, um novo apontamento, uma nova linguagem, novas perspectivas, uma nova compreensão das Escrituras e da palavra de Deus que estava sobre aquele povo havia tempos. Porque João Batista ele também surge dentro de um contexto que Malaquias já havia profetizado. Tá. Oi, som. Parece que abaixou. Tá ok? Então, João Batista ele surge dentro deste contexto que Malaquias já havia profetizado. Que Malaquias já havia denunciado uma corrupção no sacerdócio. E ele vem nesse período entre tempos, né? Interbíblico, né, Bruno? Que fala? Interbíblico. E os historiadores falam que é um período de Malaquias até Lucas 1, Mateus 1, quando João Batista surge no seu ministério, que é um período de silêncio de Deus. Que é um período que Deus não estava mais falando ou comunicando coisas específicas ao povo. Porém, o sacerdócio continuava funcionando. O ofício no templo continuava funcionando. O trabalho religioso permanecia da mesma forma. Porém, debaixo de um silêncio. Debaixo de uma não instrução de Deus. Mas havia a prática. E quando João surge, ele surge com uma outra perspectiva. E qual era a principal função ou o principal chamado de João Batista? Deixar um povo preparado para o Senhor. João Batista ele é um pavimentador. Né? Ele é tratado nas Escrituras como aquele que vem preparar o caminho do Senhor. E isso tem tudo a ver com a nossa função como igreja, coletivamente, como corpos de Cristo. A arte da nossa igreja, Pão da Vida, o nosso ministério, né? O símbolo dele é um farol. Todo mundo já percebeu isso, né? E é justamente porque ele é um apontamento, irmãos. João Batista não era o fim em si mesmo. João Batista não era a conclusão, ou a obra não culminava em João Batista, mas ele era uma voz. Ele era um caminho. Ele era um apontamento. Ele era um testemunho. Ele veio para testemunhar a luz. Ele veio para apontar para aquele que era maior do que ele. Para aquele que ele diz lá, ele não sou digno de amarrar as sandálias dos seus pés. Essa é a nossa função como igreja. Nós não somos o cumprimento das coisas, mas nós somos o apontamento daquele que vai cumprir e restaurar todas as coisas. Atos capítulo 3, versículo 14. Ele vai vir restaurar até a restauração de todas as coisas. E a igreja, ela é a ponte de ligação entre a vinda de Jesus e esse caminho que é pavimentado para que ele se manifeste de maneira completa e plena no nosso meio, nessa geração. Então, essa é a consciência que nós precisamos de ter sobre o ministério de João Batista, que era um que viria para preparar um caminho, preparar um povo. Preparar um povo. O que é preparar um povo? Os escribas, os fariseus vão perguntar, mas o que nós devemos fazer? O que a gente... Ele fala, olha, sejam justos. Existe um padrão moral dentro das Escrituras.
Existe um padrão moral que o Espírito nos convence. Existe um padrão que nós devemos seguir que tem a ver com corresponder ao caráter de Cristo manifesto em nós. Existe uma forma correta de se viver, que é guardando os mandamentos de Jesus, que é guardando aquele que guarda os seus mandamentos, já passou da morte para a vida. Existe uma vida a se viver nesta terra, mesmo que a vislumbramos de modo parcial, mesmo que sabemos que essa realidade é apenas sombra e figura das coisas que hão de vir. Mas nós vivemos movidos e sendo moldados por esta outra realidade. Então existe essa intenção no ministério de João Batista, de preparar o povo que será aprovado para aquilo que Deus irá fazer. A Bíblia também diz que ele iria diante do Senhor no espírito e no poder de Elias. E aqui também é algo muito interessante, porque Elias, ele aparece lá em 1 Reis, capítulo 17, né? E só fala assim, Elias, um tsebita, né? Aquele que só dá a região de onde ele surgiu. E Elias é uma figura muito interessante, porque ele surge dentro de um contexto onde Israel também estava sendo governada por um rei Acabe. Só que Israel estava completamente desconexa de um plano de Deus. E Elias surge como um profeta que iria denunciar todas as atrocidades e tudo que Acabe estava fazendo e governando. E Elias tem um significado. O nome de Elias significa um único Deus verdadeiro. Israel estava envolto em idolatria. Eles cultuavam a Baal e seus deuses, e havia uma manifestação profética de Baal. Jezabel, ela tinha sobre as suas mãos, sobre o seu domínio, profetas que serviam a ela e aos seus deuses. E surge um homem, Elias, um profeta, que significa justamente o único Deus que é verdadeiro. Ou seja, num contexto, em uma época onde o povo cultuava vários deuses, mentira, surgiu um homem que anunciava, que era testemunho da verdade. E é sobre esta mesma influência que João Batista veio para servir, veio para funcionar. Sobre essa mesma influência no espírito e poder de Elias, ou seja, um único Deus verdadeiro, em meio a esse panteão de deuses, em meio a essa confusão, numa época em que nós vivemos de conjecturas, né? As pessoas falam de Jesus assim, supondo, ou tem expectativas, nunca é algo concreto, nunca é uma afirmação sobre quem ele é. Sabe Mateus 16, quando Jesus pergunta, quem dizem que eu sou? O que dizem a meu respeito? Uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é um profeta. E às vezes eu percebo que o discurso público, às vezes a gente vive essa era acalorada da política, e as pessoas vão utilizando o nome de Jesus e falando de Jesus assim, mas sabe aquele Senhor distante? E a gente percebe que às vezes não tem um envolvimento da pessoa que está falando sobre quem ela está falando. Ela conhece, às vezes, de ouvir falar, às vezes de um padrão religioso, às vezes de algo que ela construiu na cabeça dela. E muitas vezes esse é um padrão falso. Jeremias 23, quando ele vai falar sobre os falsos profetas, ele fala daqueles que construíam visões e falavam a respeito de visões que eram elaboradas na sua própria mente. Ou seja, sonhos que vocês tiveram por si mesmos. São visões que vocês construíram, vocês falam do que vocês acham. Vocês falam que Deus falou, mas Deus não falou. E quando surge essa figura de João Batista afirmando sobre a verdade, assim como Elias, alguém que tem sobre si a bandeira da verdade para a sua época, debaixo de uma palavra profética, debaixo de uma palavra que os atingiu completamente, que modelou o seu caráter completamente, mesmo vivendo em um ambiente hostil.
Porque, irmãos, os profetas de Baal são os mesmos que os mensageiros da nossa época. Né? Profeta tem a ver com aqueles que entregam uma mensagem. Os profetas de Baal, amando de Jezabel, eles também tinham uma mensagem para entregar. Sabe qual era a principal função de Jezabel na época? Perseguir os profetas. 1 Reis, capítulo 18. Ela queria silenciar uma voz da época. Ela queria silenciar a voz da verdade para a sua época. Esse é o grande desafio que nós vivemos também como igreja, sendo essa ponte de ligação entre aquele que vem, detentor da verdade, para este mundo mau que quer ignorar e confundir a nossa mente com a distorção da verdade. Porque a Escritura diz que Satanás é o pai da mentira. Mas a mentira não é a criação de algo do nada. Até porque Satanás não tem a capacidade de criar. Mas a mentira é quando ele pega uma verdade e a distorce. Isso é mentira. Porque ele está mentindo com uma meia afirmação. Ele está mentindo com uma distorção das Escrituras. E é isso que Jeremias capítulo 23 diz. Vocês distorcem as palavras de Deus. Vocês distorcem e vão costurando daqui, costurando dali, para ela caber em vocês. Só que justamente o ponto é que João Batista, ele não serviu neste cenário. Mateus 11 diz que Jesus pergunta, mas o que vocês foram ver no deserto? Um homem vestindo roupas finas? Porque os homens que vestem roupas finas estão nos palácios. E João Batista, até mesmo a sua roupagem, não fazia parte do padrão da época. Assim, mas vocês foram ver o quê? Um caniço agitado pelo vento. Porque o modelo mudou. O modelo é outro. Vocês vão ter que sair ao deserto, deixar os seus palácios, deixar as suas casas, porque a palavra não está mais nesses lugares. A palavra genuína, aquele que pavimenta o caminho do Senhor, ele está sendo formado em um deserto, em uma região árida, sem limite, sem muito padrão, onde você tem que se adaptar ao lugar e não o lugar se adaptar a você. Então essa é a figura de João. E nesse sentido as pessoas vão até ele, vão até o deserto. E é este povo, imagino eu, que é este povo que está sendo preparado. Aqueles que vão se locomovendo dos seus lugares de conforto. Aqueles que decidiram sair das suas casas, dos seus palácios, deixando as suas roupas, porque as roupas que vocês vestem no palácio não são aptas para se usar no deserto. Sabe quando vai se trocando a roupagem? Quando você tem que ir se modelando a um novo lugar? E esses homens iam saindo deste contexto urbano e indo até onde a palavra estava se desenvolvendo. Isso é o grande, para mim, é a grande sacada do ministério profético. Essa mudança, é essa importunação que ele nos causa. Sabe o que Acabe falou para Elias? Quando Elias chegou profetizando, e Elias profetizou dizendo, olha, não irá chover sobre Israel, até que eu fale. Que era a palavra que ele tinha. E quando ele vai falar com Acabe, Acabe fala assim, quem é você, ó perturbador de Israel? Elias tem uma palavra de confronto, olha, você está perturbando a nossa ordem. Isso que Acabe falou para ele. E esse é um ponto muito interessante. Porque é exatamente isso. É perturbar a ordem vigente. Essa é a grande função do ministério profético, atrapalhar. Não atrapalhar por atrapalhar, não é bagunça. Mas é porque ele tinha uma palavra de Deus. E essa palavra confrontava a época. Confrontava os reis e o governo da época. E isso causava perturbação. Mas Elias respondeu para ele, não sou eu que estou perturbando. É você e a sua família que perturba Israel. Porque a ordem para esse lugar é a ordem de Deus. Não é a sua. Esse povo não é seu. Esse povo não é seu e nem da sua mulher. Jezabel, ela tem essa influência de calar aqueles que querem
aqueles que têm uma palavra de Deus. Ela persegue os profetas. Ela persegue aqueles que querem atrapalhar a ordem vigente. Porque o mundo tem o seu sistema, a sua ordem, a sua forma de governo. E aqueles que têm uma palavra de Deus confrontam essa ordem. Porque Paulo diz que nós não pertencemos a este mundo, não nos foi dado o espírito do mundo. E aqueles que são espirituais não são discernidos por ninguém, mas discernem todas as coisas. Sabe o que isso significa? Que essas pessoas são pessoas esquisitas. Eu fico pensando que é isso. Que ele fala assim, olha, você discerne todas as coisas, mas não pode ser discernido por ninguém. Você é estranho para esse mundo. É uma pessoa estranha, esquisita. Sabe, você não se veste como eles se vestem. Você não escuta o que eles escutam. Você não caminha pelos caminhos que eles caminham. Tá dando para entender? E mesmo assim, você é perseguido. Eles querem te silenciar. Querem calar uma voz. Eu não estou falando da voz da política. Eu não estou falando de uma voz de insatisfação. Mas é uma voz de insatisfação porque ela conhece a verdade. Não é uma insatisfação por mim mesmo. Até porque Pedro vai dizer assim que nenhuma palavra profética pode ser formada pelo espírito humano. Ninguém pode gerar uma profecia por si mesmo. Ninguém pode gerar uma palavra de Deus por si mesmo. Mas ele só pode se adequar a uma palavra de Deus através de uma posição de submissão. E essa palavra o modela. E ele se torna esquisito para esse mundo. Não porque eu quero ser por mim mesmo. Isso é rebeldia. Não faz sentido. A gente não está aqui para ser rebelde por ser rebelde. Nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para ser um testemunho. João Batista era um testemunho. Abra a sua Bíblia em João, capítulo 1. João capítulo 1, versículo 6, diz assim, surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. João Batista não era a luz, mas ele era a testemunha. Ele era um caminho. Ele era uma voz. E quando perguntaram para ele, mas quem é você? Versículo 22. Finalmente perguntaram, quem é você? Dê-nos uma resposta para que levemos aqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías. Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Quem é você? Perguntaram para João. Nós precisamos saber quem é você, porque nos mandaram e a gente está confuso. Você é o Messias? Quem é você? Ele diz, eu sou uma voz. Eu sou o que a palavra disse. Eu sou um cumprimento. Eu sou um apontamento. Eu sou uma ponte. Eu sou um elo de ligação. Eu estou aqui não por mim mesmo. Eu não sou o fim em mim mesmo. Nós vivemos nessa época em que nós queremos responder a muitas perguntas. E uma das perguntas que mais aflige a humanidade é quem nós somos? Quem você é? A gente vive um boom de informações sobre conhecer a si mesmo, sobre a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise são ferramentas de Deus para nós. Mas muitas vezes essas perguntas
elas buscam responder de forma a nos afirmar. Nós precisamos nos afirmar cada dia mais sobre quem somos, sobre o nosso valor. E não há nada de errado nisso. Isso não é um problema. Nós temos o nosso valor. Mas fora de Jesus, fora da revelação daquele de quem ele é, Paulo fala lá em Romanos 1 que nós somos inúteis. Nossos pensamentos são infrutíferos. Não faz sentido sermos alguém fora de uma palavra do Senhor. Não faz sentido sermos uma resposta ou convivermos com uma identidade que nós afirmamos para nós mesmos o tempo inteiro. Porque nós só vamos responder aos padrões desse mundo. Nós não somos uma resposta para ele. Somos uma resposta que nos convence do nosso próprio valor. Mas João Batista, quem é você? Ele disse, eu sou uma voz que clama no deserto. Prepare o caminho para o Senhor. Quem era João Batista? Uma testemunha. Alguém que veio para testificar a luz. Testificar significa apontar para a verdade. Testificar fala de alguém que viu e ouviu. Uma testemunha é alguém que viu, ouviu, é alguém que experimentou, é alguém que teve algum convívio. Em algum âmbito da Escritura, essa palavra testemunha era utilizada para aqueles que haviam convivido pessoalmente com Jesus. Só que quando você vai no grego e você aprofunda no significado dessa palavra, ela fala de alguém que viu, ouviu, experimentou por revelação. Ele não somente conviveu com Jesus pessoalmente, mas ele conviveu, experimentou de Jesus, mesmo que não o vendo, mesmo que não estando com ele na mesma época. Esta é uma testemunha. E nós somos chamados para testemunhar daquele que é maior do que nós. Aquele que vai para além de nós. Porque ele é o centro do universo, ele é o centro de tudo. Tudo irá se cumprir a partir de Jesus. E não a partir de nós. Irmãos, nós precisamos de ter consciência que nós não estamos aqui reunidos somente para termos uma palavra de conforto. Nós não estamos aqui para afirmar quem nós somos. Mas como nós cantamos, nós estamos aqui para exaltar aquele que é. Quando nós nos reunimos como igreja para comungar, e eu ouvi isso uma vez e eu achei isso muito interessante. O significado de missa, né? Alguém já ouviu isso? Quando os irmãos se reuniam para congregar e celebrar, nos tempos antigos foi dado o nome de missa, né? Vamos à missa. Mas a missa significa a reunião daqueles que têm uma missão. Por isso, missa. Reunião daqueles que têm uma missão em comum. Sabe, eu fico imaginando que é uma reunião estratégica. E que eles começam a falar sobre a missão que eles têm em comum e como cada um deveria se comportar naquele cenário. Que é esse o contexto que João Batista está falando, sabe? Sobre preparar um povo. Olha, o cenário é esse, o desafio é esse. Nós vamos atuar dessa forma. Nós vamos caminhar por aqui, vamos atacar por ali, vamos nos defender por aqui. Lembrando que não é contra carne e sangue que nós estamos lutando, mas é contra principados e potestades. Mas existe essa consciência nos irmãos de quando eles se reúnem para preparar um povo, é para habilitar um povo a funcionar de maneira que Cristo olhe para a terra e veja, eu posso ir por esse caminho, porque eles prepararam o caminho de acordo. Manter o testemunho de Jesus. Abra a sua Bíblia para a gente
caminhar para o nosso encerramento. Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Diz assim: então caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Nós podemos nos perguntar: o que vamos fazer? O anjo falou para João: mantenham-se fiéis ao testemunho de Jesus. Mantenham-se fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. Que a nossa vida seja um testemunho fiel de quem Cristo é. A consequência de guardarmos o testemunho é adorando a Deus. Porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Guardando o testemunho, adorando a Deus, estaremos habilitados para entender os seus planos, fazendo parte da igreja, acessando o Senhor, o conhecendo de maneira mais íntima. Feche os seus olhos, irmãos. Queria orar por isso. Pai, eu oro, Pai, para que o Teu Espírito e a Tua verdade nos alcance. Que a revelação do Teu Espírito nos alcance. Que a voz da verdade possa ser soprada em nós. Que possamos conhecer quem nós somos a partir da nossa vida que está escondida com Cristo nos céus. Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, ilumina o nosso coração, tire da escuridão, das trevas que muitas vezes nos cercam e nos impedem de ver a realidade como ela é, de ver a luz, de ver o resplandecer do Senhor. Ilumina, Senhor, as trevas que há em nosso coração. Ilumina as trevas que obscurecem a nossa mente, a nossa maneira de pensar. Certa vez fizeram um experimento de pessoas que ficaram por muito tempo sem um contato com a luz. E elas, por consequência, tiveram dificuldade, não conseguiam mais discernir o tempo. Elas se perderam no tempo. Pai, que o Senhor nos desperte para o tempo do Senhor. Que a Tua luz nos desperte para o Teu relógio e não para o nosso relógio, para a Tua agenda, Senhor, e não para os nossos compromissos. Que a Tua agenda, que os Teus compromissos sobressaiam aos nossos. Afeta o nosso coração, Senhor, com a palavra da verdade, da vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.